Mais uma vez, bom dia. Hoje é aula sobre prismas, paralelepípedos e cubos, tá bom? Eu queria que vocês observassem as figuras geométricas que eu coloquei aqui na frente. Todas elas, de alguma forma, podem ser chamadas de prismas. Inclusive essas duas aqui, ó, que a gente comumente chama de cilindro, tá? Dá para ver minha mão no reflexo desse cubo aqui, né? Tá? O que caracteriza o prisma? O que caracteriza o prisma? Tá? Prismas. Tá? Primeira condição para ser prisma: tem que ter duas bases poligonais congruentes e opostas. Tá? Essas duas bases são situadas em planos paralelos. Bom, 3 arestas laterais. Opa, não tem acento. Paralelas, congruentes e paralelas. E 4 faces laterais em forma de paralelogramos. É lógico que a gente não precisa verificar todas essas 4 características para classificar uma figura como prisma, tá bom? 3 delas são suficientes. Tem 3 desses 4 itens, né? Sendo que alguns itens têm duas condições: congruentes e opostos, congruentes e paralelos. Tá bom? Professor, o Samuel quer entrar na sala. Acho que ele deve O estar na sala de Samuel, espera. a Esther e o João. Muito obrigado. A Esther também. Então, tinha 3 pessoas lá. Já tinha o Samuel, o Johan e a Esther. E agora está o Gabriel. Bom, bom dia, Samuel. Bom dia, Johan. Bom dia, Esther. E bom dia, Gabriel. Entrou agora. E acho que o Diogo. Não sei se eu já dei bom dia para o Diego. Tem 2 Diego também. Bom dia, Diego. Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos. Bom? Então, aqui eu listei 4 condições, né, 4 características de um prisma. Tá bom? Então, olha só. Isso aqui, que eu estou girando aqui, ele é um prisma triangular. O que caracteriza um prisma triangular? 2 triângulos opostos situados em planos paralelos. O plano que está um triângulo é paralelo ao plano que está o outro triângulo. Um triângulo está no chão, outro triângulo está no teto, situados em planos paralelos. Tá bom? As arestas laterais são todas do mesmo tamanho. Tá? E são paralelas. Então, essa face lateral aqui é um paralelogramo, mas que, por acaso, é um quadrado. Os quadrados também são paralelogramos, né? Tem lados paralelos, então são paralelogramos. Isso aqui é um prisma pentagonal. Tem um pentágono aqui em cima, tem um pentágono lá no fundo,
Esse aqui tem uma tampinha que a gente pode abrir por água aqui. Essa brincadeira é aqui. Tá bom? Ele tem 5 faces laterais, todas na forma de retângulos, certo? Este aqui é um prisma quadrangular, tem 2 quadrados como bases, e as faces laterais são paralelogramas também, só que retângulos. Esse aqui é um prisma triangular também, tá? Só que todos esses prismas que eu estou desenhando aqui são prismas retos. Eles têm a face lateral perpendicular à base. O prisma pode ser um prisma inclinado também. Existem prismas oblíquos, e a gente vai tratar isso já já. Este aqui é um prisma que ele tem todas as faces em forma de paralelogramos. São retângulos, 2 quadrados, 4 retângulos. Esse prisma também é chamado de paralelepípedo. Então, o paralelepípedo é um prisma. Tá? Paralelepípedos são prismas. O que caracteriza o paralelepípedo? Aqui, ó, tem 3 prismas não paralelepípedos aqui, tá bom? Tem 3 prismas paralelepípedos aqui, tá? E aqui tem 4 prismas paralelepípedos, achei mais um aqui. 3 prismas não paralelepípedos, 4 prismas paralelepípedos e 2 pseudoprismas, 2 coisas parecidas com prismas. Na verdade, a gente chama essas 2 coisas aqui de cilindros. Os cilindros são os parentes redondos dos prismas. A gente pode dizer que o cilindro é o prisma circular. E a gente também pode dizer que o prisma é o cilindro poligonal. Porque o círculo não é um polígono. O círculo não tem ângulos. Tem 360 graus num contorno curvo, mas ele não tem ângulos. Os prismas eles têm como base polígonos. Então, aqui é um pentágono, tem 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. O triângulo tem 1, 2, 3 ângulos. Tá? O quadrilátero também é um quadrângulo, ele tem 4 ângulos aqui. Não há necessidade de que as bases dos prismas sejam regulares, mas esses daqui são. Tá bom? Com exceção desse prisma aqui, que a base não é regular, a base é um retângulo. Mas o que caracteriza as figuras que nós Professor, vamos chamar de prismas? professor? Uhum. Luísa ia agir. O que caracterizará as figuras que nós vamos chamar de prismas ou cilindros ou prismas circulares? Mas o que importa é que essas figuras têm a mesma forma do volume. Todos esses sólidos a gente calcula o volume com a mesma expressão, que é a área da base vezes a altura. Então é importante identificar a base. No cilindro, é fácil identificar a base, que a base é um círculo, mas o cilindro também é motivo de outra aula. É o prisma circular. Tem uma única face lateral. Os prismas que nós vamos estudar estão aqui, ó. E o que caracteriza, por que esses prismas aqui, eles podem ser chamados de paralelepípedos e esses não. Tá bom? Um paralelepípedo, qualquer face pode ser base. O prisma tem que ter 2 bases idênticas, congruentes, opostas e em planos paralelos. A primeira e a segunda condição que estão aqui. Então, essa face do triângulo não pode ser base. Mesmo que eu coloque o triângulo deitado aqui, o prisma deitado aqui, o retângulo que ficou no chão, né, ele não pode ser considerado a base do prisma, porque não existe um retângulo aqui no ar oposto a ele. Nenhum desses retângulos tem um retângulo paralelo oposto. Então, a única face que tem uma paralela oposta é o triângulo. Tá? Então, a gente classifica esse prisma como prisma triangular. Tá? Então, na classificação do prisma, vem prisma,
Aí depois vem um texto que fala da base. Aí depois vem um texto que fala da inclinação. Tá? Então, este aqui, ele é um prisma triangular. E como a inclinação de 90 graus, a gente chama ele de reto. Este aqui, vamos pegar esse aqui. Este aqui. A face que está no chão é um quadrado. A face que está no teto é um quadrado. Isso daqui é um prisma quadrangular reto. E o outro exemplo que a gente tem aqui é o prisma pentagonal reto. E o prisma pentagonal reto, só o pentágono pode ser base. Se você colocar uma outra face no chão, não existe um retângulo oposto a nenhum desses retângulos laterais aqui. Aqui nós temos um prisma pentagonal reto. Se ele não for reto, ele terá uma inclinação e o enunciado terá que dizer qual é a inclinação. Então, o nome seria prisma triangular oblíquo com inclinação de 60 graus. Ou prisma quadrangular oblíquo. Ou ele dá o valor da inclinação, mas se ele disser que é oblíquo, você já sabe que não é 90 graus e talvez as medidas permitam que você descubra qual é essa inclinação. O que acontece nos prismas retos? É que a aresta lateral, que é essa aqui que eu estou passando a caneta por cima, ela é a altura. A distância do chão até o teto é a própria linha lateral. Se o prisma fosse torto, isso não aconteceria. Então, a altura do prisma, que é a distância entre as bases, a altura do prisma é a distância entre as bases, distância das bases. Tá? Essa altura é calculada como a aresta lateral vezes o seno da inclinação. A inclinação é o que nós vamos chamar de θ, e se o prisma é reto, é porque a inclinação θ é de 90 graus. Quando θ é diferente de 90, a gente chama de oblíquo, e o enunciado tem que falar qual é a inclinação. Tem duas palavras, reto, que é 90, e oblíquo, que não é 90. Então, quando o prisma é oblíquo, ele tem que vir com a sua inclinação. A altura será a aresta lateral vezes o seno da inclinação. Se a inclinação é 90 graus, o seno de 90 é 1, a altura fica igual à aresta lateral. E a altura é sempre, por definição, a distância entre as bases. Tá certo? Agora, esse prisma que eu chamei de quadrangular reto, ele pode ser virado desta forma, e aí você enxerga isso aqui como um prisma retangular. A base é um retângulo. E ele é reto, porque a inclinação dele é 90 graus. Para falar a verdade, qualquer face desse prisma pode ser considerado sua base. Não só esse, como esse azulzinho aqui. Ó. Tá? Por quê? Toda face tem uma igualzinha, paralela e oposta. Isso não acontece aqui no prisma pentagonal. Só o pentágono tem um oposto congruente e situado em plano paralelo. Esse retângulo aqui do lado esquerdo, do meu dedo aqui, ó, de baixo, ele é oposto a dois retângulos aqui na frente que não estão paralelos ao retângulo original. Professor, o Ian quer entrar na sala, aparentemente. Então, o que é um prisma? O que é um paralelepípedo? São prismas, paralelepípedos são prismas em que qualquer face pode ser base. Tá bom? Se o prisma não for um paralelepípedo, ele tem uma base específica e ele tem uma altura específica e a gente tem que procurar qual é. Tá claro? Muita atenção, porque a base física não é necessariamente
a base geométrica. Vamos tentar entender isso aqui, pensando nessa figura aqui. Imagina que isso aqui é uma barraca de camping. Aí aqui está acampando e aqui está a barraca. Quem vai entrar na barraca, está aqui um carinha em pé, ele vai entrar na barraca, a altura da barraca coincide com a altura do triângulo equilátero. E a base da barraca é um retângulo. Só que a barraca é um objeto que tem função, um objeto físico. O formato geométrico do objeto não é o objeto. A barraca tem a forma geométrica de um prisma. E a base física não é a base geométrica, ou seja, a base do prisma não é a base do objeto que tem a forma de prisma. A altura da barraca é a distância do topo da barraca até o chão. A altura do prisma é a distância entre as bases. Uma base do prisma é o triângulo, a outra base é o outro triângulo. A base da barraca é o que está na horizontal. A base do prisma não é necessariamente uma face horizontal. A base do prisma é aquela que tem uma parceira congruente situada num plano paralelo. Revendo, prisma tem duas bases poligonais congruentes e opostas. As bases são situadas em planos paralelos. As arestas laterais são congruentes e paralelas. As faces laterais têm forma de paralelogramo. Se o prisma for reto, esses paralelogramos são retângulos ou quadrados. Se qualquer face do prisma pode ser base, é porque não tem nenhum triângulo, é porque não tem nenhuma figura, não tem nenhum pentágono, nenhuma figura que não seja um quadrilátero. Se a base do prisma se o prisma tem uma forma geométrica que não é de quatro lados, esta forma tem que ser a base do prisma. Prismas em que todas as faces têm quatro lados, e esses quatro lados são congruentes aos seus opostos e paralelos, esses prismas, em qualquer posição que você coloque, você tem bases diferentes e alturas diferentes. Estes são os paralelepípedos. Os paralelepípedos que têm todas as faces iguais são os cubos. Então, o cubo é um prisma, o cubo é um paralelepípedo. Esses dois aqui são os dois pequenos e grandes cubos. Aqui tem um prisma quadrangular ou um prisma retangular. Aqui nós temos também um prisma quadrangular ou um prisma retangular, tá? De acordo com a posição. Agora, esses dois aqui, não importa como você coloca, eles sempre serão prismas triangulares. A base sempre será o triângulo e a altura sempre será a distância entre as bases. Então, mesmo que a barraca esteja no chão desta forma e a pessoa que você estiver na frente dela, você não vai cair na tentação de tomar a altura da barraca como a altura do prisma e nem a base da barraca como a base do prisma. A forma geométrica não depende do objeto e da função do objeto. Claro? Professor, Então, uma dúvida. Então, se tipo no exercício eu tiver, por exemplo, esse prisma triangular reto assim, dessa forma, eu posso considerá-lo prisma, porém ele não está tipo disposto de forma correta, né? não, não é uma forma correta ou não. É uma questão de você avaliar a figura geométrica e o objeto físico. A forma geométrica ela é abstrata, ela não tem posição. Isso aqui é um prisma, não importa como eu o coloque. Certo? Agora, Ah, se existir tá. uma barraca de camping com esse formato no chão, a base da barraca é um retângulo. A altura da barraca é a altura do triângulo equilátero. Mas você não calcula o volume da barraca multiplicando as medidas físicas, e sim as medidas geométricas. Ah, tá. Beleza. Tá certo? E Certo. aí, Valeu, professor. entender o que é a altura, entender o que é a base, você pode, né, dizer que o volume é igual à área da base vezes a altura. Não importa se essa base é um triângulo, se essa base é um pentágono, se essa base é um quadrado e se essa base é um círculo. Essa fórmula também vale para o cilindro. Certo? Então, o que muda é a fórmula para o cálculo da área da base, que é o assunto
que nós vínhamos estudando nas primeiras aulas dessa apostila, desse caderno. Tá claro, então? O que nós chamamos de área lateral? A soma das áreas de todos os paralelogramos ou retângulos que estão em volta do prisma. Tá? Então, eliminadas as bases de todas as faces, tá? O que sobra é o que a gente chama de área lateral. Tá? E eliminadas e consideradas as bases, né? Tá? O que é a área total? A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, porque o prisma tem 2 bases. Tá bom? Então, eu acho que já foi um longo discurso a respeito do prisma, aqui a anotação das coisas mais importantes. Muito cuidado com a altura, que é a distância entre as bases, então identifique as bases. E se o prisma não for um prisma reto, ele for oblíquo, lembrar do seno do ângulo θ, do ângulo da inclinação.